Olá, olá! Sejam todos bem-vindos novamente a esse momento muito incrível que é o Tática Trend Labs. Estamos muito felizes, estamos repaginados, né, e trazendo aqui inovações e novas informações para vocês que nos acompanham aqui pelas redes sociais. Bom, eu sou a Gladys Chueri, sou diretora da Tática Lineo Global, diretora de inovação e novos negócios, e comigo está aqui a Alessandra, o Bom Edgar, o dia. Daniel Hash, e vai ser muito legal esse bate-papo de hoje, porque vamos trazer muitas coisas bem legais e bem interessantes novas aqui para vocês que nos acompanham. Ale, passo para você fazer aí uma breve introdução para a gente. Bom dia, Gladys, obrigada. Bom dia, Daniel. Bom dia, Edgar. Sejam muito bem-vindos, todos que estão aqui nos acompanhando. E como a Gladys falou, né, a gente repaginou um pouco o nosso Tática Trends Lab. Estamos retornando hoje. Lembrando que agora ele será no formato quinzenal, porém, no mesmo dia e horário, quinzenalmente, né? Nas terças-feiras, às 9 horas. E a gente voltou hoje para falar de um assunto que está sendo muito discutido aí no mercado atualmente. Trouxemos o nosso sócio de tecnologia, Daniel Hash, o Edgar Rinaldi, que faz parte da equipe do Daniel, para falar um pouco para a gente sobre o uso de chatbots com inteligência artificial. Chatbot, né, assim, em linhas gerais, é um programa de computador que simula um ser humano numa conversação. A gente tem visto isso muito no nosso dia a dia, mesmo como leigos no assunto, né? E eu vou pedir, Daniel, então, para você só começar contextualizando um pouco sobre esse tema, né? De repente, já até falando, porque assim como eu tinha essa dúvida, eu acho que alguns ouvintes também podem ter, já deixando para a gente um pouquinho de explicação da diferença do que é um chatbot em plataforma e um chatbot com inteligência artificial. Então, dá uma contextualizada para a gente começar. Legal, obrigado Ale, Gladys, Edgar pela companhia, começando a nossa segunda temporada do programa, agora quinzenal, muito pela correria do dia a dia, então a gente tem desenvolvido muita coisa nova, a gente está atrás de muitas novidades realmente para colocar em ação, né? Não só para falar aqui, né? É sempre bom falar sobre o que nós estamos fazendo, mas tudo que nós falamos aqui nós estamos colocando na prática nos nossos clientes. Então a gente tem desenvolvido de uma forma muito forte. E o tema do ano, acho que todo mundo sabe disso, é o crescimento da inteligência artificial e como só se fala sobre esse assunto em todo lugar, ligado ao trabalho ou não. Então, a primeira dúvida é o que evoluiu no tema dos chatbots, então aqui para o tema de hoje, em relação ao uso da inteligência artificial. As ferramentas antigas de chatbot, elas eram muito duras no diálogo, então elas não tinham, elas eram um recebimento automático de dados, não tinha uma flexibilidade em relação ao tipo de linguagem utilizado, então a gente vê isso até hoje, na maioria dos atendimentos que nós temos hoje, acho que é muito mais comum hoje no WhatsApp esse exemplo, em alguns casos dentro dos sites das empresas, mas a gente sabe que é algo super engessado e tiveram algumas evoluções com a introdução do uso da inteligência artificial nos últimos anos. Então a gente já chegou a ver algum uso de banco, já utilizando alguma coisa mais avançada, mas agora com a explosão do uso da inteligência artificial, a gente tem uma flexibilidade muito grande, o diálogo realmente se parece natural. No fim dessa edição, a gente vai mostrar um vídeo de um exemplo de diálogo utilizando inteligência artificial no chatbot. A gente vai passar por outros elementos, mas a evolução é muito notória e também ficou mais fácil de fazer e mais barato, eu diria, em relação à tecnologia antiga. Então, é uma evolução muito grande em diferentes frentes. Legal. E a gente fala, né, dos chatbots e a gente geralmente associa esses programas, porque eu acho que atualmente é o que é mais usado, né, com atendimento ao cliente, né? Claro que depois a gente vai falar um pouquinho vai se aprofundar um pouco mais tecnicamente. O Edgar vai falar para a gente desse além dos limites, né, Edgar, do atendimento ao cliente, mas falando disso porque é o que mais a gente ouve especialistas, estudiosos realmente afirmando
que o uso dos chatbots com inteligência artificial, eles melhoram muito a experiência tanto do cliente quanto das empresas, principalmente por conta das respostas mais rápidas e mais precisas, né? Gladys, qual é a tua visão com relação a isso? Você consegue enxergar essa melhoria em ambos os lados? Sem dúvida, né, Ale? Uma das coisas que a gente tem, acho que experiência, né, e como clientes também, muitas vezes, de inúmeros serviços e soluções, a gente passa por essa experiência de usar o chatbot, né, na conversação ou alguma coisa nesse sentido. Eu tenho sentido que boas atividades primárias, por exemplo, como informações ou qualquer tipo de solicitação, por exemplo, numa companhia de telefone ou numa companhia de TV a cabo, alguma coisa assim, isso já era utilizado, mas potencializou a utilização e mais do que isso, né? Além de potencializar, melhorou a experiência. Eu mesma sou usuária de chatbots assim nessas verticais que eu falei, justamente ou para tirar uma dúvida, para pegar boleto que às vezes atrasa, enfim. E são coisas que parecem simples, mas por trás tem uma inteligência, literalmente, uma inteligência artificial muito robusta, muito estratégica, que faz com que essa experiência do usuário seja muito mais assertiva. E isso é legal, porque você, no final do dia, a gente percebe não só a evolução e crescimento, né, dessas tecnologias, mas a gente vê o quanto o usuário se sente satisfeito no final. Puxa, eu resolvi meu problema, eu não fiquei 200 horas no telefone esperando para acessar uma informação, uma coisa simples, eventualmente, uma informação de localização, de como é que eu posso fazer tal coisa, enfim. E isso gera uma melhor experiência para os usuários. Ah, legal. A gente sempre associa a nossa experiência como usuário, né? Eu, depois que entendi a diferença, eu já consigo mais ou menos perceber se aquele sistema que está falando comigo está sendo usado com IA. É perceptível, né, a melhoria. E aí a gente fala também agora de interação com outras tecnologias, né? O Edgar e o Daniel aí podem responder para a gente agora de uma forma mais técnica, que a gente também tem esses chatbots sendo integrados com outras tecnologias, como análise de dados, aprendizado de máquina. E isso realmente, Edgar, melhora a eficiência da entrega desse produto? E quais seriam também, já esticando um pouquinho, né? Quais seriam os desafios na implementação de tudo isso junto? Bom, eu vou responder por partes, então, né? Vou começar falando da parte de análise de dados. Alguns chatbots são baseados em roteiros, por exemplo, uma base de dados com perguntas frequentes e respostas. A análise de dados para trazer as demandas e perguntas mais frequentes dos usuários daquele cliente vai tornar o chatbot mais eficiente, mais rápido e vai trazer uma experiência melhor para o cliente com relação a isso. Ele vai conseguir resolver o problema dele, né? Então, fazendo essa análise, o que realmente tem que entrar ali? Para evitar perguntas e respostas que não sejam muito necessárias, que não tenham muita frequência, e tornar a ferramenta mais rápida e mais eficaz. Quanto ao aprendizado de máquina, eu acredito que todo mundo já deve ter visto em algum momento, quando tem algum retorno de algum chatbot, de alguma coisa assim, tem lá o sinalzinho para dar ok ou não. Aquilo é aprendizado de máquina. Você pode colocar a resposta daquilo, se aquilo foi satisfatório ou não. À medida que a máquina vai acumulando respostas para esse tipo de interação, ela vai priorizando aquelas que são mais satisfatórias. Inclusive, tem algumas empresas que trabalham desenvolvendo inteligência artificial que basicamente treinam a ferramenta com isso. Existe o crowdsourcing. Isso para as grandes empresas, para os grandes players que trabalham desenvolvendo isso, eles jogam para o mercado e uma série de usuários, com uma quantidade enorme de dados, acaba trazendo esse tipo de resposta, para ir realmente treinando a inteligência artificial. Isso realmente pode ser usado também num chatbot, claro, numa escala um pouco menor, mas também vai trazer uma eficiência, uma rapidez melhor
uma experiência mais positiva para o usuário. Quanto ao uso da linguagem... Oi, Daniel? Não, bacana, estava só complementando aí, Edgar, acho que até para o público saber, antes de você seguir em frente, que você tem feito isso na prática com a gente, né? Então você tá passando por todos esses estágios, entendendo os grandes desafios para a gente realmente ter um produto diferenciado, conseguir partir para o uso pleno da inteligência artificial, né? Tem vários níveis, digamos assim, de avanço sobre o uso da inteligência, e você conseguiu explorar muito bem isso, né? Sim, a gente tem explorado bastante, que aí eu ia entrar na questão da linguagem natural, né, no uso de um chatbot. A máquina que está trabalhando ou a ferramenta que está trabalhando com a linguagem natural, ela realmente vai simular um humano. O Daniel já falou bastante com relação às plataformas antigas de chatbot que eram fechadas e frequentemente trazem uma experiência negativa para o usuário de não conseguir resolver o problema, de estar ali digitando alguma coisa e fica girando em círculo ali, não sai do lugar, ou chega em alguma solicitação que não vai ser atendida. Com a linguagem natural, isso melhora bastante. Apesar de ter alguns desafios que a gente tem explorado, tem buscado como trabalhar, ela vai resolver bastante disso. Ela está simulando um humano, então ela pode entender a mesma pergunta feita de diferentes formas e trazer uma resposta satisfatória para o usuário. Gente, eu perdi um pouquinho aqui da parte que eu mais queria ouvir, mas tudo bem, depois vocês me falam nos bastidores, viu? Não tem problema, Ale. Aqui. Mas olha só, eu voltei bem na hora que o Daniel falou sobre desafio, né? E além desses desafios aí de implementação e integração com outras tecnologias, tem um grande desafio aí que eu acho que nada melhor do que a Gladys para falar para a gente, que, na verdade, os chatbots, eles também utilizam dados pessoais, né? E aí, Gladys, o que você me diz sobre esse grande desafio, essa preocupação com segurança também no uso dessa tecnologia? Perfeito, Ale. Eu queria só também depois, antes de trazer essa questão, Edgar, Daniel, eu acho importante a gente destacar o que é a linguagem natural, né? É que nem um humano, efetivamente, mas o que é isso no final do dia? Depois a gente comenta, mas deixa eu falar sobre essa questão da LGPD, que eu acho que é importantíssimo. E aí a gente entra numa seara, né, num ambiente que talvez a gente não esteja se preocupando tanto. Porque sim, a gente tem a questão das informações pessoais e deve ser, e aí as organizações e nós como empresa de consultoria, a gente tem esse cuidado, né, prévio, né, analítico, de olhar e falar, puxa, aonde vão ficar armazenadas essas informações? Como que a gente trata essas informações? E aí é importante que as pessoas entendam que é o seguinte, na hora que a gente entra em contato e na hora que a gente está fazendo a utilização de um chatbot, eu estou fornecendo alguns dados pessoais, talvez nome, CPF, um e-mail, alguma coisa nesse sentido. É claro que se você está fornecendo esse dado, você está autorizando aquela organização que tem uma base, né, que tem uma massa de dados por trás daquele chatbot, né, que são os dados pessoais atrelados àquela pessoa, ou, enfim, autorizando efetivamente a utilização dessas informações para um propósito comum, um propósito efetivo. Ou seja, eu, Gladys, entro lá num chatbot de uma operadora de telefone, preciso do meu boleto para pagar porque o aplicativo não está funcionando, né? Eles vão lá e vão pedir, me dá o seu nome, me dá o seu CPF, me dá o seu e-mail, alguma coisa assim que identifique a pessoa efetivamente que está solicitando aqueles dados, né? E é importante destacar também uma coisa interessante. Existem muitas pessoas que usam toda essa massa de dados, todas essas informações, chatbots, tanto para o bem como para o mal, né? A gente sempre está usando para o bem, né? Usando para tornar mais eficiente a vida das organizações. Só que, claro que existem grandes pessoas ali que estão olhando para essas informações e querendo fazer uma captura desses dados. O que é importante ficar claro para as organizações? Eu quero usar tecnologia e inovação. Legal. Então, estejam preparados efetivamente com segurança.
E a cibersegurança é um elemento extremamente importante hoje nas organizações. Então, só para fechar o tema, LGPD está inserido dentro das questões de chatbot, né? Mas vale destacar que o dado, quando é ofertado dentro da plataforma, ou WhatsApp, ou qualquer outra landing page, etc. e tal, você está fornecendo para um propósito e um objetivo específico, né? E aí, eles não podem, como organização, e não deveriam usar esses dados para além daquilo que você solicitou. Por exemplo, se você quer uma informação ou um boleto, como eu comentei, alguma coisa nesse sentido, tá? E Daniel, Edgar, aproveitando, pegando o gancho aí, vocês veem essa questão de segurança, principalmente com a lei da LGPD, como uma limitação para o uso dos chatbots com inteligência nesse atual momento do mercado? Vocês veem isso como uma limitação? E, fora isso, existem outras limitações que as empresas devem se preocupar? O que vocês acham disso? Acho que a preocupação com segurança dos dados, ela existe pelo fato do momento que o mundo está, o Brasil está. A gente sabe a preocupação que existe em torno disso pelo excesso de mau uso dos dados, acabaram gerando esse tipo de ações. Então, a legislação vai ficar olhando de uma forma muito próxima às novas tecnologias para ver como se adapta a isso. Então, nós, como implementadores de soluções desse tipo, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, assim, por mais que você entenda a parte técnica de fazer algo nesse sentido funcionar, e é mais difícil do que parece, eu já antecipo, a pessoa responsável por fazer isso, ela tem que ter conhecimento da legislação. E de todos os temas de segurança, proteção de dados, para que isso não seja um tiro pela culatra, né? Então, esse cuidado ele é muito importante. Falando um pouco sobre, já mudando para o tema seguinte, que é o de limitações, eu também vou passar a bola em seguida para o Edgar. O Edgar trabalhou muito aí em função do entendimento de como montar esse prompt da linguagem natural, né? Como fazer esse diálogo ele ser o mais normal possível e a inteligência artificial saber responder no chat da melhor forma. Né? Eu fiz junto com ele até um papel de teste, né? Ele ia montando os prompts, ele ia montando todo esse sistema e eu era a pessoa testando. E o meu objetivo era tentar driblar toda a lógica que ele fez para garantir que a lógica estava muito firme. Então, acho que os pontos importantes que eu enxergo nisso por mais que a linguagem seja natural, a construção desse chatbot, ela tem que ser muito precisa. Então, qualquer palavra na programação desse chatbot, que no caso, vamos falar do Edgar, que o Edgar fazia, ele mudava o resultado. Isso podia sair do que eu desejava. Então, existe um cuidado muito grande. A linguagem natural ela tem que tomar sempre um cuidado de tentar enxergar onde pode existir. Isso é uma limitação da ferramenta. Então, eu consigo entender um usuário sendo sarcástico comigo, ou ele mandando uma informação ambígua para mim. Então, isso aí é sempre complexo na linguagem natural, porque o robô, digamos assim, a inteligência artificial, ela também não tem essa habilidade tão grande de identificar a linguagem do ser humano quando ele começa a sair do lugar comum. E uma coisa que eu testei muito nos testes com o Edgar era assim, ele montava um chatbot que ele tinha um propósito bastante específico e eu fazia tudo que estava ao meu alcance para sair do escopo de atuação dele. Porque eu quero saber se o meu atendente que servia para agendar uma consulta médica, ele começa a discutir atualidades e notícias do dia e que temperatura está numa cidade. Então eu tentava ao máximo forçar o chatbot a fugir do escopo e eu tentar corrigir o escopo dele passando uma informação errada. Eu tentando ensinar ele uma informação equivocada para ver se ele seguia em frente com isso e causava alguma coisa. Então eu testei ao máximo possível tudo isso e dependeu muito de uma programação precisa que se antecipava a esse tipo de tentativa para evitar que isso aconteça. Então, se você vê um atendente com inteligência artificial e quiser um pouquinho de entretenimento na sua tarde, tenta driblar ele da melhor forma possível. Pode ser que você consiga.
nós desafiamos bastante a inteligência artificial, né, Daniel? Pois De é. todas as formas possíveis. Eu posso complementar com relação às limitações? Com certeza. Tem uma outra limitação que está mais ou menos na linha do que o Daniel falou, pelo fato de ser uma linguagem que simula o natural do ser humano. Se eu te passar, por exemplo, dois pedidos, nós normalmente vamos lembrar. Se a gente fizer para uma pessoa 10 solicitações, existe a chance de que esqueça uma ou duas. É a mesma coisa com a ferramenta de linguagem natural. E foi nisso que nós trabalhamos também, bastante, com resultados bem satisfatórios, para evitar que o prompt colocado na ferramenta esquecesse alguma solicitação, alguma demanda, ou mesmo alguma informação que o usuário colocou ali. Isso é uma observação bacana antes de devolver a bola para vocês, gente, que era algo que eu confesso que quando eu ouvi falar sobre isso, eu não tinha ideia. A gente está muito habituado aqui no mundo da automação, da capacidade de, se eu tenho 1000 demandas, eu vou montar uma automação que atenda as 1000 e eu não vou esquecer de nada. No instante em que a gente parte para uma inteligência artificial usando prompt, é meio como se fosse uma pessoa. Eu vou fazer uma solicitação gigante, e digamos assim, ele vai ter que ler 5 minutos de texto para entender o que ele vai fazer, e ele vai esquecer uma parte dele. Porque ele acabou focando uma outra parte do texto que eu mandei para ele, não uma. Então, é surpreendentemente parecido de como uma pessoa funciona, né? Você manda uma ordem muito grande para ela de detalhes e talvez não esteja tão bem organizada, ou realmente é muita coisa para alguém fazer, e pode ser que a inteligência artificial esqueça uma parte dela. Eu achei extremamente curioso isso quando eu vi. Bem interessante. Gladys, quer complementar alguma coisa? Não, eu acho isso bastante interessante, mas tem uma coisa importante que a gente. O Edgar e o Daniel são os técnicos, né? E aí a gente brinca que como é que isso resolve problemas de negócio nas organizações. E aí não é uma resposta fechada, não é uma resposta simples também, porque o Daniel acabou de comentar, né? O Daniel acabou de comentar. Ele está mais atrelado à parte de automação, robotização. E aí, quando vem uma tecnologia, né, dessa, potencializando e trazendo novas formas, talvez, não sei se é a melhor palavra de dizer, em que eu posso usar tecnologia, inovação e inteligência artificial num ambiente que era totalmente robotizado. Agora eu estou usando mais, agregando outras tecnologias, eu quero dizer, né? E o que isso resolve o problema de negócio das organizações? Resolve que elas vão ter que fazer um investimento maior, ok, mas o retorno também é maior, né? E talvez você não resolva apenas uma dor, você resolva uma série de dores, percebe? Existe um custo-benefício ali e uma curva de aprendizado muito grande que vale o investimento, pelo que a gente tem visto, né, Daniel Edgar? Sim, vale o investimento, porque no final do dia não é uma solução que a gente vai trazer, é uma solução para resolver um mundo de complicações que muitas vezes a gente não tinha essa percepção. Então, para negócios, né, para business, para quem quer fazer a coisa acontecer dentro de negócios e não só em processos ou atividades, eu acredito que a tecnologia, a inovação, a inteligência artificial vai ser um caminho extremamente enriquecedor, consolidado, obviamente, as outras tecnologias já existentes, software, sistemas e assim por diante. Então, é legal pensar como isso vai ser agregador cada vez mais. Vai ser complicado, porque não digo que vai substituir pessoas, mas vai substituir tarefas e atividades que muitas vezes precisa realmente trazer celeridade e assertividade, e aquilo que a gente brinca, né, 24/7, é um dos melhores colaboradores da empresa, porque não param de trabalhar no final do dia, né? Mas brincadeiras à parte, é um mecanismo realmente mais assertivo para a tomada de decisão, e é isso que a gente tem buscado, e fazer com que os CEOs, os CTOs, né, e todas as pessoas que tomam decisões possam compreender isso de forma verdadeira, genuína, né, Daniel, né, Edgar? É mais ou menos isso. Pois é, Gladys. A utilidade disso, além de substituir tecnologias piores que já faziam isso no passado, com um custo, na maioria das vezes, mais em conta. Esse foi o levantamento que a gente fez aqui. A gente foi estudando todas as alternativas, até para entender o porquê.
fazer isso, né? Não só o benefício de qualidade, mas também tem um benefício financeiro, mas teve uma ampliação do uso. Então, essa flexibilidade da comunicação, eu consigo usar. Não, a gente está muito focado, às vezes, aqui no WhatsApp, quando está discutindo na comunicação com o cliente, mas eu consigo trazer isso para a comunicação do meu cliente em N canais. Então, no WhatsApp, no site, eu consigo colocar em todo lugar onde exista uma comunicação de alguma forma, até na composição de e-mails, e eu também consigo fazer isso internamente, né? O atendimento ao funcionário, etc. O que você imaginar, eu consigo colocar para dentro dessa tecnologia. Então, eu e o Edgar aí nos últimos tempos, né, durante a nossa fora da nossa temporada de programas, né, eu diria, a gente está muito forte em torno do tema da inteligência artificial. Imagino que vai ser um tema recorrente da nossa temporada de programas aqui, porque a gente está explorando realmente várias soluções diferentes usando esse tipo de solução, e realmente veio para ficar. Assim, tem um avanço muito grande na forma de uma empresa operar, e tem uma complexidade intrínseca disso que nós, como consultoria, temos que atuar para ajudar. Não é aquela coisa que eu coloco alguém que ouviu falar, senta na tela de um prompt do chat GPT, né, escreve e está pronto. Não é tão simples assim para fazer algo que uma empresa busca. Então, é por isso que a gente está atrás disso. E também, Daniel, a gente entra aí com essas colocações perfeitas aí de vocês, a gente entra no campo das tendências, né? Porque chatbot a gente já ouve falar há muito tempo, né? Já vem sendo usado há algum tempo. Mas o chatbot com inteligência artificial já é uma tendência aí muito comentada e veio, como você disse, veio para ficar, né? Agora a gente sempre tende ainda a associar essa tecnologia com atendimento ao cliente. E aí, como vocês entram aí em todas essas vantagens que podem trazer para as empresas, para o próprio cliente, quais são, existem outras, além desse limite do atendimento do cliente, aonde mais a gente poderia aplicar essa tecnologia? Vocês têm alguns exemplos para dar para a gente? A tecnologia como inteligência artificial e compreensão de linguagem, a gente vai explorar ao extremo nos próximos episódios. Então, eu tiro isso do chatbot, eu consigo trazer para mim especialistas de negócio via inteligência artificial. Então, se eu quisesse um grande especialista do mundo, que ele tem os trabalhos dele conhecido, eu consigo evocar uma inteligência artificial que simule essa pessoa para ser meu conselheiro de negócios, por exemplo. Então, eu queria alguém especializado em respostas de e-mail sobre um tema específico, e eu também vou alimentar ele o meu histórico da minha empresa para ele responder da melhor forma. Tudo isso está ao meu alcance. Então, no instante em que a programação sai daquela coisa dura, tradicional, e eu tenho o domínio da palavra, e eu tenho uma base praticamente infinita de conhecimento para que isso seja analisado, e é nisso que as empresas estão apostando aí, na capacidade de processamento desse volume massivo de dados que existe na internet, é ilimitado. A gente tem uma possibilidade aqui de soluções fantásticas, a gente deve falar mais sobre isso nos próximos episódios, mas a gente explorou demais esse assunto. Eu vou aproveitar o gancho aqui, o Edgar construiu um pequeno vídeo demonstrando um uso de chatbot com inteligência artificial. A gente colocou um fluxo extremamente simples e parecido com o chatbot tradicional, para que a gente comece a ilustrar algumas diferenças de forma leve e falar, ó, isso aqui no tradicional, ó, tá um fluxo que se parece com o tradicional, né, para mostrar pequenas diferenças dentro dele de como opera um chatbot. Então eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. O vídeo original ele era comentado até pelo próprio Edgar. A gente vai aproveitar aqui para, enquanto isso, comentando ao vivo e ilustrando aí os pontos. Eu coloquei na tela, gente, o vídeo. Não, vejam se já está disponível para vocês. Já está, né? Sim. Então, aqui rapidamente, mostrando um exemplo super simples do uso de IA em chatbot. Eu vou pausar algumas vezes para a gente começar a ilustrar onde que está o pulo do gato
da inteligência artificial. Então, tiro rápido aqui, gente. Como vocês percebem, todo mundo sabe o que é isso. É uma tela de WhatsApp dentro do computador. A gente está simulando um atendimento. E o Edgar montou aqui um prompt. Edgar, me interrompa quando você achar necessário. Pode deixar. Eu acabei de mandar um boa tarde aqui para o prompt do Edgar. Então, a gente programou até um delay de tempo de alguns, acho que são 3 segundos, né, Edgar, se eu não estou enganado, para responder 3 ou cada 5, pergunta. não... É alguma coisa curta para não ser aquela resposta de bate-pronto sempre. Senão, acho que ajuda a tornar mais natural a comunicação. E aqui eu já listo uma diferença relevante do chatbot da linguagem natural. Reparem que eu dei boa tarde e eu recebi um boa tarde de volta. Se eu tivesse mandado um boa noite, ou um olá, ou um bom dia, ele sabe interpretar o meu cumprimento e a minha forma de abordagem para levar para o mundo da comunicação dele. O que o Edgar treinou aqui no prompt? A primeira coisa que eu quero saber é em que idioma você quer ser tratado. E aqui é uma pergunta por educação do chatbot, porque se eu respondesse aqui em japonês, ele ia continuar em japonês comigo. Não tem problema nenhum. Ele está fazendo por educação isso aqui. Então, aqui ele vai seguir em frente. A gente vai responder em português, e aí tem mais uma pegadinha surgindo. Ó. O Edgar, eu escrevi, na verdade, aqui no prompt do Edgar, português sem acento. O que isso quer dizer? Ele sabe interpretar o que está escrito, mesmo se eu escrever errado. E eu já escrevi muito mais errado do que isso para fazer ele ser testado. E aí a gente foi para um ambiente que é muito comum dos chatbots que a gente vê hoje em dia, que é ter uma lista guiando o nosso cliente para onde ele quer chegar. Isso aqui é moleza, de forma geral, dentro da linguagem natural, a gente manteve para tornar parecido com os tradicionais. Então, o que acontece? Aqui você vê que ele responde muito bem, né, a interpretação do número, mas um detalhe importante aqui que não está no vídeo é, se eu escrevesse algum tema aqui específico, ele também iria interpretar. Se eu falasse assistência, por exemplo, que está no número 6, ou assiste, ele ia interpretar como a opção do número 6. Então, eu começo a ter uma flexibilidade que o atendimento vai seguir em frente. A gente já viu muito atendimento no WhatsApp que não segue em frente por alguma razão. Ou tem um buraco, ou tem algum problema específico. Então, o que acontece? Na hora que eu estou imitando o chatbot tradicional, ele faz com precisão fantástica também. Então, a gente está trazendo o que a tecnologia antiga tinha e adicionando a linguagem natural como coisas novas. Então, aqui, por exemplo, posso ajudar em mais alguma coisa no final do texto, ele abre a pessoa de verdade a fazer alguma coisa. Geralmente, isso termina com obrigado, acabou o nosso atendimento, fechei aqui o chamado, tchau. E se eu falar alguma coisa, ele vai me dar uma boa tarde de novo e recomeçar o atendimento. Aqui não, ele vai seguir. E aqui é um exemplo. Ó, a gente escreveu aqui menu anterior, o nosso atendente vai interpretar o que isso significa. Mas eu não programei isso dentro dele necessariamente. Então, na hora que ele fala menu anterior, dentro do cérebro, né, entre aspas, da inteligência artificial, ele vai entender, poxa, o meu usuário está pedindo para eu voltar lá atrás porque ele quer alguma coisa diferente. Então, eu deveria colocar isso. Então, isso aqui não é uma interação programada. Isso aqui é uma interação que ele concluiu que eu queria com base na frase menu anterior. Então, é aí que a gente começa a ter, assim, parece uma experiência, na maioria dos casos, similar ao que nós tínhamos antes, mas a gente começa a perceber de uma forma sutil como isso está andando da melhor forma. Então, ó, aqui a gente fez um teste, a gente colocou o número 9, não existe número 9 dentro dessa interação. E aí não existe realmente uma saída. E eu não tenho uma programação específica dizendo para o que fazer número 9. O que ele concluiu? Ele falou, olha, desculpe, essa opção não está disponível, por favor. A gente mantém aqui no escopo. Então, aqui eu começo a trabalhar os problemas que costumam acontecer. Ele escreveu teste agora. Teste é uma palavra que não tem nada a ver com nenhuma das opções. Se tivesse a ver com uma das opções, ele vai trazer uma resposta diferente. Aqui o que ele fala, não, independente do que você falou aqui, eu não tenho uma saída. Vamos tentar manter no escopo.
E isso é importante, porque parte da nossa programação nesse momento é manter o chatbot dentro do escopo, para não se tornar algo totalmente diferente, né? Imagina você entrar no chatbot de uma empresa para ser atendido e você conseguir transformar isso numa piada de alguma forma e dar um print e colocar na internet. Então, parte da nossa programação é o chatbot se manter ao escopo discutido. Só complementando o que o Daniel comentou, é como a linguagem natural funciona. É realmente uma pessoa, como se fosse uma pessoa capaz de compreender uma solicitação pertinente ao que a gente programou, mas recusar uma interação que está completamente fora de escopo. Legal. E a gente, como usuário, já consegue perceber, né? Não dá mais aquele sentimento de que você está falando com um robô mesmo, né? É muito legal isso, gente. E aí, quando o Daniel falou da piada, eu também lembrei de uma pergunta aqui que eu tinha anotado, que é extremamente importante nesse tema também, e é a pergunta que eu vou deixar aí para vocês três debaterem, para a gente caminhar aí para o final do nosso encontro, né? Que seria quais são, então, os desafios éticos que vocês enxergam nesse uso do chatbot com inteligência artificial. Peguei vocês. Muito bom o tema e sem dúvida nenhuma, bastante relevante para esse momento que nós vivemos. Bom, uma coisa é certa, né? A gente vai ter que olhar com olhares mais críticos, mais efetivos em termos de ética e dentro da inteligência artificial. O que a gente sabe, e a gente tem acompanhado, e obviamente vários casos, né, em que a IA foi utilizada e por algum motivo a tecnologia e a inteligência artificial trouxeram lá aspectos de não diversidade ou de racismo, etarismo e assim por diante. O que a gente precisa ficar alerta, e é por isso que a gente diz que não efetivamente vai substituir todos os trabalhos, mas o que vai acontecer é fazer as perguntas certas utilizando as ferramentas corretas, né? Esse é o ponto, né, no final do dia. Tanto para o ChatGPT e outras tecnologias que foi mostrado aqui para nós, a gente precisa ter esse cuidado, né? E esse cuidado genuíno. Eu vou usar ali a tecnologia, vou ter um bom resultado e está tudo certo. Não é assim. Porque a linguagem a aprendizagem de máquina, você tem uma série de elementos ali, que eu não vou me entrar nesses aspectos, mas você tem o machine learning, você tem o deep learning, você tem uma série de coisas que, se deixar a máquina fazendo, ela vai aprendendo, certo? Mas você precisa dosar. E aí entra, né, os princípios éticos e de integridade para dosar isso de acordo com a realidade daquela organização, daquela necessidade, e assim por diante. E isso, obviamente, eu estou dando um exemplo aqui, por exemplo, seleção de currículos, por exemplo. Você utiliza a tecnologia e a IA para fazer seleção de currículos de forma aleatória, sem ter efetivamente um arcabouço de princípios ali. Vou pegar e selecionar a partir da IA. Aí ela só traz currículos de pessoas que foram formadas na USP, por exemplo, ou não foram formadas em universidades privadas ou só públicas, entende? Então a gente precisa ter essa dosagem. Não que isso seja antiético, não é isso, mas você começa a fazer uma seleção da seleção. Então essa não é a ideia. A ideia é contribuir para a agilidade do processo seletivo, por exemplo, né, capturando todas as pessoas que forem adequadas para aquele processo, sem ter uma dicotomia desse assunto, entende? Então é isso que eu entendo. Esse é o cuidado que, como, por exemplo, desenvolvedores, que é o Daniel, o Edgar, estão tendo nesse processo para garantir a lisura do código, né? Me perdeu ali o nome do algoritmo. Então é isso que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Por isso que vai ter que ter a equipe de negócio e a equipe técnica. Eles juntos, nossa, literalmente não tem como, o foguete não tem como dar ré, né? Porque você pega a equipe de negócios com a equipe de tecnologia, junta isso, e aí resolve diversas questões. Não sei se eu estou certa,
Mas é só uma posição aí importante para a gente discutir. Uma coisa interessante, acho que a Gladys ilustrou isso aí com um exemplo prático, né? A gente partia de um método de programação de qualquer solução que seja na história, que era partir de algo que não sabia fazer nada sozinho e ensinar ele a fazer alguma coisa. Então a gente estava sempre preocupado em ele transformar ele para fazer uma coisa direito e ir complementando com o tempo dentro de um escopo de atuação. Agora a gente parte de uma massa que sabe fazer absolutamente tudo para fazer aquela uma coisa que eu queria fazer antes. Então o que acontece? Em vez de eu ensinar ele a fazer alguma coisa, eu tenho que impedir ele de fazer outras. Então mudou bastante conceitualmente como fazer a programação desse tipo de coisa. Então é aí que tá, a Gladys citou o exemplo dos currículos. Eu quero que a inteligência artificial escolha com base em qualquer critério que tenha no histórico dela. Pode ser que ela tenha um critério que não bate com a minha empresa, com a minha ideia, com meus preceitos do que eu busco nas pessoas. Então eu preciso explicar para a inteligência artificial o que ela não pode fazer. Então eu quero a formação, como ela citou. Qual é o valor disso no meu filtro? Eu levo em consideração ou não? Eu preciso ensinar ela como tocar isso. Se eu não ensinar, ela vai concluir de alguma forma, que eu não faço ideia e nem ninguém sabe qual vai ser. Vai depender de experimento para saber como que ela lida com isso se eu não der uma instrução clara sobre isso. E aí que o Edgar trabalhou muito forte nisso, em como instruir a inteligência artificial a fazer o que realmente a gente gostaria. O desafio não é só exatamente o que fazer, é o que não fazer, né, Daniel? Exatamente. Exatamente. Então, qual que é o limite ético disso? Eu tenho que impor a inteligência artificial os meus limites éticos. A inteligência artificial evoluiu bastante para o ponto onde ela também tem limites éticos. E ela vai me retornar de uma forma bem clara se eu tentar ultrapassar isso de alguma forma. Mas eu preciso, na minha construção, colocar os meus limites éticos, os pessoais da minha empresa. Isso de alguma forma tem que aparecer na construção. Se não aparecer, eu fico à mercê do que a inteligência artificial decidir. E a Gladys, como falou aí, a gente tem casos na mídia aparecendo onde isso não foi atendido da forma considerada ideal. E esse é um grande diferencial, né, Daniel, na escolha de uma equipe para prestar esse tipo de trabalho para a tua empresa, né? Se você tem uma equipe de especialistas que conseguem ter esse olhar mais expansivo, um olhar não só técnico, eu imagino assim, né, como leiga, mas é o grande cuidado que as empresas precisam ter na hora de escolher os seus especialistas para cuidar do seu negócio, inclusive implantar esses sistemas, né? Porque eu imagino que diante de tantas questões hoje éticas, de segurança e N questões, esse olhar só técnico ele não é suficiente, né? Você precisa ter, imagino que você conduz sua equipe pelos exemplos que você colocou, com esse olhar também mais expansivo sobre todos esses aspectos que envolvem o uso de uma inteligência artificial, né? Pois é, Ale, porque nós não somos uma empresa pura de tecnologia, nós somos uma empresa de negócio, uma consultoria de negócios, ajudando os clientes a fazer negócio utilizando tecnologia. O que acontece? Enquanto a gente faz isso, nós somos tão bons ou melhores que a maioria das empresas de tecnologia, mas o nosso foco é negócio. Então a gente consegue realmente entrar no cliente e desenhar uma solução de tecnologia que faça sentido para ele. Eu estou muito longe de ser um puro vendedor de tecnologia. Contrata aí o que eu estou fazendo e coloca no ar e vê o que vai dar. A gente é muito focado em negócio. Então a gente está realmente buscando o que é a melhor solução para os nossos clientes, o que casa do ponto de vista de negócio. E a tecnologia é uma consequência de fazer negócios da melhor forma. E eu diria que hoje em dia é isso que a gente está apresentando hoje, isso que a gente vai apresentar nas próximas semanas, assim, até como que a gente apresentou na nossa primeira temporada, são soluções de negócio adaptadas para melhorar os negócios. Não é tecnologia por tecnologia. Perfeito. Gente, acho que até nos estendemos hoje um pouquinho, porque o assunto mereceu, né? E acredito que a gente vai ter outros encontros aí para falar sobre assuntos que derivam desse também, né?
e o Daniel vai poder apresentar também outros serviços que a equipe dele fornece. Eu queria agradecer, Edgar, seja muito bem-vindo e esperamos você também em próximos encontros, né? Mais uma vez, Gladys, Daniel, obrigada por disporem do tempo de vocês. E a gente encerra hoje aqui, já até um tempo maior. Lembrando que a gente vai deixar essa gravação no nosso canal do YouTube e na descrição, aqui no LinkedIn, lá no YouTube, os contatos também do Daniel e da equipe dele, para o caso de alguém ter alguma dúvida ou quiser conversar mais sobre o assunto. Isso aí, gente. Perfeito, Ale. Muitíssimo obrigada. Ficamos por aqui. Até logo, pessoal. Até a próxima encontro aqui. Um abraço. Tchau. Tchau.